Olá, sejam bem-vindos ao canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia. E deixa eu começar esse vídeo pedindo desculpa pelo sumiço, tá? A minha voz ainda tá voltando, eu fiquei com gripe, então eu fiquei um pouco sem voz. Eu falei, ai, não tá legal pra gravar, então acabei não gravando e não postando vídeo pra vocês no final da semana passada. Mas agora eu tô de volta, tô melhorando, então eu consigo falar. E nesse vídeo eu vou falar com vocês que têm dificuldade em matemática. Eu falei aqui de física, eu falei de química e agora eu quero falar de matemática, tá? Mais especificamente em rotinas no diário assim que vai te ajudar a melhorar em matemática, tá? Coisas que às vezes você não presta atenção, mas que se você fizer vai ajudar muito em matemática. Assim, é um post que eu já fiz duas vezes, eu coloquei no meu Instagram, porque é muito importante. Eu sei que muita gente tem dificuldade em matemática, só que eu não tinha gravado vídeo sobre isso ainda, então eu quero falar, comentar o porquê de cada coisa, tá? Então se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, me segue lá no Instagram, @claudiamed, e deixa nos comentários o que você achou sobre o vídeo, o que você tem mais dificuldade, o que você gostaria de ver por aqui, tá? Eu sempre gosto de sugestões pra saber o que gravar que vocês estão mais precisando. Então vamos ao que interessa. Qual que é a primeira rotina que vai te ajudar a melhorar em matemática? Aqui eu vou falar muito com quem tá ali acertando menos de 20 em matemática, até 25, que tá com uma base ruim, né? Eu sempre falo, vamos melhorar a base. Já falei sobre isso aqui no canal, melhorar a base. Mas tem coisas, pequenos detalhes que você não nota. E o primeiro detalhe é tabuada. Quando eu tava no ensino fundamental, a gente era obrigada a repassar tabuada. Hoje em dia parece que não é mais obrigado você ficar sabendo tabuada, sabe? Aquela chamada assim, ai, quanto que é 5 vezes 7? Quanto que é 7 vezes 8? Quanto que é 8 vezes 9? A gente tinha que saber e saber isso na hora e falar. Então a gente repassava muito, tá? Se você não tinha esse costume, se você não tem o costume de fazer rápido esse cálculo da tabuada, treine tabuada, tá? Uma vez no dia, eu aconselharia todo dia, mas se você não conseguir todo dia, faz um dia sim, um dia não, vai lá, pega a tabuada, fala pra alguém perguntando pra você fazer esse exercício mental de treinar a tabuada. Por quê? Fica muito mais rápido você fazer as multiplicações, você não erra coisa boba na prova, que às vezes é só dividir no Enem ou só multiplicar, mas são várias multiplicações específicas, seguidas no caso. E você pode acabar errando uma e pronto, vem uma resposta errada. Porque eles já estão prevendo que talvez você erre nesse passo aqui e bota a resposta errada, tá? Então, assim, ou se atrapalhar e ter que chutar a questão. Então, treine tabuada. A primeira dica que eu tenho, assim, é muito importante você saber tabuada quando se trata de matemática, tá? Você usa pra tudo, é pra vida, mas assim, se você é um vestibulando, tem dificuldade de matemática, verifica. Se a tabuada tá em dia, se não tiver, hora de treinar. E quando eu falo isso, no mínimo do 1 ao 10, tá? Se quiser saber outros extras, sim, pode saber, não precisa, mas no mínimo do 1 ao 10. A próxima rotina que vai te ajudar a melhorar em matemática é conhecer e utilizar diariamente as relações do triângulo retângulo. Gente, triângulo retângulo é muito, muito, muito importante. Ele tá o tempo todo aparecendo na sua prova, escondido ali tá aparecendo triângulo retângulo, Pitágoras, catetos lá, parte de seno, cosseno também vão aparecer. Então tem várias relações dentro desse triângulo retângulo que você pode fazer, que a questão às vezes cobra específico, tá? Pra você realmente, principalmente se você lembra uma relação ali da hipotenusa, pronto, resolveu. Ou, por exemplo, o triângulo básico lá, retângulo, que é um cateto 3, um cateto 4 e um cateto valendo 5 e múltiplos disso formando outros triângulos. Então, aplicar essas propriedades do triângulo retângulo é muito importante. Então, busque, tira um tempinho aí no seu dia para conhecer o triângulo retângulo, ver quais são os truques que tem dentro dele, as propriedades que vai com certeza somar muito, muito, muito para sua prova, tá? Eu lembro que uma vez eu vi assim numa aula, um triângulo egípcio. Eu falei, o que é um triângulo egípcio? E fui pesquisar. E depois ele começou a aparecer várias vezes na minha prova. E eu sabia resolver porque eu lembrava que era um triângulo egípcio. Então, se você não sabe, dá uma pesquisada, dá uma googleada, que com certeza vai te somar muito, muito nas questões de vestibular. Principalmente se você está prestando só Enem, está prestando outros vestibulares específicos, tá bom? Outra rotina que eu já falei aqui também é sobre banir a calculadora do seu dia a dia. Gente, tem que treinar cálculo mental. Na prova você não pode usar calculadora. Então não vai poder, né? Então, a partir de agora, sim, se você fazia uso, se você não faz uso, ótimo, mas se você fazia uso, bana a calculadora do seu dia a dia. Põe ela, esconde no armário, dá pra alguém.
Mas assim, a não ser que você vai fazer engenharia, daí você vai acabar usando ela no curso de engenharia, por enquanto deixa assim, só pra você, assim, não usar calculadora. Dá pra alguém, empresta pra alguém, mas não usa calculadora. Treine seu cérebro pra fazer as contas, os cálculos mentais, tá? Você vê que eu lembro de quando criança assistindo os programas, às vezes o Silvio Santos, por exemplo, ele fazia uns negócios assim, bem aleatórios, tá? Umas contas de cabeça, eu ficava, que uau! Ou você vê mesmo no, no Reels, no TikTok, sempre tem alguma, tipo, descendência asiática, chinês, japonês, que eles treinam muito, né? O cálculo mental, e daí eles respondem na hora. Então, tipo, não é mágica, né? É treino. Você tá treinando desde pequenininho, então treina desde agora. Larga a calculadora aí, porque na prova você não vai poder utilizar. Então, bane a calculadora do seu dia a dia. É uma rotina que vai te ajudar demais a melhorar em matemática, tá? Outra rotina que às vezes você não presta muita atenção, mas que é muito importante, que cai o tempo todo em questões de hipotenusa, em questões de logaritmo, exponenciação, equação de segundo grau, são as potências. Saber algumas potências, assim, decor, é muito importante. Então, treine os quadrados perfeitos de dois. Olha, eu aconselharia até uns 20, assim, que é muito importante você saber quadrado de 2, de 3, de 4, de 5, de 15, de 20, tá? Porque se você olha, por exemplo, eu sei que o quadrado de 12 é 144. Quando você olha 144, você está pensando na equação de exponencial, você fala, esse número tem alguma relação com o 12 ao quadrado. Consigo decompondo, sabe? Então, treina os quadrados perfeitos. Cubos perfeitos também é bem legal de você treinar, pelo menos até o 5 ali. O cubo de 3 ao cubo, 4 ao cubo, 5 ao cubo. São números que tá sempre aparecendo na prova e eles colocam de propósito. Por quê? Porque facilita suas contas. Ainda mais se você souber. Eu olho ali pro 125 e eu penso, o 125 é 5 ao cubo. Então eu consigo fazer essa relação, tá? Então dá uma olhada nos cubos, nos quadrados perfeitos que com certeza vai te ajudar demais a melhorar em matemática, assim, nas questões mais básicas, nas questões mais difíceis também, tipo logaritmo exponencial, que às vezes pega muita gente, mas por quê? Porque não está acostumado com os quadrados. Saber que 2 elevado a 10 é 124 vai ter uma diferença gritante nessas questões de exponencial, tá? Então é muito importante que você se acostume com isso, inclua na sua rotina, tá? Deixa eu dar uma olhada nos cubos perfeitos, nos quadrados perfeitos, que você acostuma com os números, facilita muito. Pessoa que é boa em matemática sabe essas coisas, tá? Então, se você quer ser boa em matemática, presta atenção nesses pequenos detalhinhos. No caso, os cubos, os quadrados, tá? É bem legal. Até o cubo, assim, o quádruplo já não cai tanto, mas quadrado perfeito, cubo perfeito, cai muito, muito na prova, tá? Então, é uma dica aqui que eu valorizo demais, que eu acho que vai te ajudar muito se você investir nisso, tá bom? E nesse sentido, treinar potências de 2, de 5, de 3 e de 5, como eu disse assim, saber que 5 ao cubo é 125, saber que 3 à quarta é 81, saber esses detalhes assim, vai fazer muita, muita diferença na sua vida, tá? Nessas questões que eu te falei. Então, quando se trata do 2, do 3 e do 5, preste atenção nesses números, tá? Busque entender mais os cubos, os quadrados, as potências desses números, tá bom? Que com certeza vai te ajudar muito nas questões, tá? Eu fico meio repetitivo, mas assim, parece bobo, que muita gente não treina, muita gente sabe, porque tá acostumado a fazer as questões e lembra dos números, assim, nunca nem parou pra treinar, só sabe por experiência. E quem nunca teve a experiência não sabe, então, tipo, treina. Se você não teve, eu tô te contando aqui que são coisas que vão te ajudar, vão fazer a diferença na sua evolução em matemática. Então, treina essas potências de 2, do 3, do 5, assim, do 2, do 3, do 5. Eu digo porque você pode avançar, que nem eu falei, 2 a décima, que dá 1024, saber 3 a quarta, a quinta, a sexta, assim. Tá, se você não precisa saber, eu não sei 3 a sexta, mas eu sei que 3 a quarta é 81. Então eu começo o quê? Eu começo a melhorar, assim, então começa a partir já da potência do 3 e não preciso fazer desde o início. Então eu já reduzo uns passos das minhas contas, tá? Ou eu identifico, eu sei que se eu consigo fatorar o 125 e dar 5 vezes 5 vezes 5, então facilita demais a sua vida, tá? Então insista nisso. Outra coisa que vai te ajudar muito em matemática, uma rotina assim que vai te ajudar a melhorar no básico da matemática é treinar frações e porcentagem. Muita gente que tem dificuldade, que acerta ali menos de 20 em matemática, não sabe aplicar muito bem frações, fazer divisões de frações, as operações com frações.
e com porcentagens. Só que chove na prova o tempo todo cai porcentagem, o tempo todo cai fração. Algumas respostas estão dadas em frações, algumas respostas são dadas em porcentagem. Então, você precisa dominar esse conteúdo, que é um conteúdo muito básico, tá? Então, treina, dá uma olhada, revê lá se você está com dificuldade, as propriedades de multiplicação de fração, divisão, soma de frações, subtração, de potência, a mesma coisa, sabe? Por exemplo, quanto que é 80% de tal número, quanto que é 120% de tal número. Você consegue calcular 80% de um número, quanto que eu vou ter de desconto, se eu tenho 80% de desconto ou se eu tenho 20% de desconto direto, assim, sem nenhum problema, com uma conta só. Se você não consegue, dá uma olhada nos passos, porque é muito importante, tem muitas maneiras de fazer, mas sempre tem um passo mais curto, tá? Então, insista em conhecer esse básico, tá? Se você tem dúvida que você domina fazer operações com frações e com porcentagens, corre atrás, investe nisso e tenta fazer mais questões extras sobre isso, porque se você tem dúvida, quer dizer que você não domina, tá? Agora, se você fala, não, eu domino muito bem, tranquilo, beleza, tá? Vai fazendo a prova simulados e aplicando. Se você errar questões assim, toma cuidado, porque tem umas questões chaves no Enem, tem as questões modelo que eu já falei também aqui, que vai te ajudar muito em matemática, e tá caindo o tempo todo, tá? Então toma muito cuidado com esses conteúdos que estão sempre aparecendo, principalmente porcentagem e frações. E uma rotina prática que vai te ajudar a melhorar em matemática é fazer questões de matemática diariamente ou semanalmente. Estudar, eu entendo que tem muita gente que prefere fazer assim, maratona de humanos, maratona de química. É bom, é legal, ajuda, sabe? Pra mim nunca funcionou muito bem, mas assim, se você tem dificuldade em matemática, você precisa estar trabalhando seu cérebro todo dia, nem que você faça 5 questões por dia de matemática de um conteúdo ali. Ou não consigo fazer todo dia, então faz um dia sim, um dia não, mas esteja sempre estudando matemática, fazendo questões, vendo a resolução. Eu não consigo muito refazer a questão, se você já viu a resolução e entendeu, tá? Mas fazendo novas questões sobre o mesmo assunto, se você errou e agora entendeu. Então faça sempre questões de matemática, que é uma rotina que com certeza é o que mais vai somar para sua melhoria. Porque quanto mais você coloca em prática, como eu falei, mais bagagem você acumula, mais truques você aprende dentro da matemática e vai te facilitar demais esse conteúdo, que talvez para você seja uma coisa meio absurda de aprender, muito difícil. Mas não é, tá? Com certeza você consegue melhorar muito em matemática e dá muito tempo de melhorar até o Enem. E agora uma dica extra, que é um material que eu tive contato essa semana, tá? Que é a Matemática Básica do Hexágono. É um PDF com 64 páginas mais ou menos, que vai abordar ele de uma maneira simples a matemática básica, tá? Bem tranquilo, dá uma olhada. Eu vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo, totalmente gratuito, o material. E ele tem um finalzinho lá, tem 5 capítulos. O último capítulo ele tem a matemática aplicada à física. Porque assim, uma das coisas que eu falei pra você melhorar em física é você dominar as coisas básicas em matemática, tá? Sua dificuldade às vezes nem é no conceito da física, mas na matemática em si. Então a matemática ela tá na base de outras matérias, então você precisa conhecê-la. E a matemática básica tá na base de toda a matemática que cai no vestibular, tá? Então se você tem dúvida, se você domina esse conteúdo, dá uma olhada no material, busca essas dicas que eu te falei, dá uma pensada, realmente analisa como que tá indo o seu desenvolvimento, por que você tá acertando só 19, só 20 questões, basicamente por causa que você tá com uma base ruim, não tá prestando atenção em alguns detalhes, assim, não é impossível aprender matemática, tá? Só precisa investir ali nos pontos certos, que no caso, conhecer bem a matemática básica, tá bom? Eu falei bastante, mas eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo, que ele te ajude, tá? Dá uma olhada no material que eu falei. Esse mesmo vídeo eu fiz o post no meu Instagram, tá? Tá lá no meu Instagram, @claudiamedia, assim. Mas eu quis explicar o porquê que eu coloquei cada coisa e também deixar aqui no YouTube, né? Porque eu sei que tem gente que gosta de ver muito mais conteúdo, assim, gravado, então tá aqui. Eu espero que tenha te ajudado, eu espero que isso vai fazer uma diferença na sua mudança em melhorar em matemática. Se você investir nisso, tenho certeza que você vai começar a ver a matemática de outra maneira, tá? Porque não é complicada, ela só tem uns detalhezinhos que às vezes as pessoas não passam pra gente, os professores não passam pra gente quando a gente tá começando a aprender matemática e acaba virando uma bola de neve super difícil. Mas não é difícil, não é impossível de fazer, é só se adequar, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seus comentários aqui, o que você achou, o que você gostaria de ver no canal e até o próximo vídeo.